Bem-vindos ao meu segundo vídeo do canal. No primeiro vídeo a gente fez um resuminho sobre o que era o livro. A gente tá lendo o livro Vida Eterna, de Duane Crowther. E, como eu falei, o formato do livro é um pouquinho estranho. Ele fica botando a experiência em pedaços. Então, tipo, ele fala um pouquinho aqui, depois um pouquinho lá na frente, e acaba sendo complicado, porque eu leio uma experiência, leio outra, daqui a pouco volto pra outra. Então, eu vou tentar já falar toda a experiência, pelo menos do primeiro capítulo. Esse primeiro tópico do capítulo 1 é sobre a recepção no mundo espiritual. E a primeira experiência é de Peter Johnson. Ele era um missionário, ele morreu em 1998, ou essa experiência aconteceu em 1998, e ele morreu de malária. E ele fala assim: o meu espírito saiu do meu corpo, como eu não sei dizer, mas eu me percebi que eu estava em pé, uns 4 ou 5 pés no ar, e eu estava olhando para o meu corpo na cama. E eu me sentia perfeitamente natural nessa nova condição. E eu comecei a fazer algumas observações, eu movi minha cabeça, meu corpo, meus pés, e eu percebi que era eu mesmo. E naquele novo estado, eu percebi que não parecia estranho. Não era como se fosse uma coisa estranha estar ali. E ele conseguia ver o corpo dele deitado na cama sem vida. E ele fala que era incrível pra ele como ele se sentia a mesma coisa que ele se sentia no corpo, era a mesma coisa como ele se sentia em espírito. E aí ele começou a perceber as coisas em volta dele, e aí ele percebeu que tinha uma pessoa lá. E aí essa pessoa falou pra ele: "Você não sabia que eu estava aqui?" E aí ele falou: "Não, mas eu vejo que você está. Quem é você?" E ele responde: "Eu sou um anjo guardião e eu tenho estado com você constantemente na Terra." E eu perguntei: "E o que é que a gente vai fazer agora?" E esse anjo respondeu: "Eu vou reportar a sua presença e você vai ficar aqui até eu voltar." E aí, quando ele retornou e eles estavam lá junto do corpo, ele foi informado com ênfase de que o primeiro trabalho dele era para olhar, observar o corpo dele até quando ele fosse colocado em algum canto, tipo enterrado. Porque aquele era um conhecimento necessário para a ressurreição dele. E aí eu acho importante, é bem interessante, que começa a fazer sentido algumas coisas, né? Tipo, na igreja é desencorajado ter a cremação. E aí você fica pensando, né? Imagina. Ó, você tem que ver onde é que tá seu corpo, viu? Cadê seu corpo? Não sei. Queimaram, jogaram as cinzas no Oceano Atlântico. Tá aí, espalhado no bucho do peixe. Enfim, eu acho muito interessante porque amplia o conhecimento quando você entende o sentido de algumas coisas, né? Outra coisa que eu acho interessante dessa experiência é o fato dele ter dito: "Não, você vai ficar aqui, você vai esperar aqui, aí você volta. Não, você vai ter que fazer isso agora, você vai ter que... essa é a sua tarefa." Então a gente percebe que tem uma hierarquia, né? Tipo, quando você tem uma hierarquia, assim, em qualquer lugar, na sociedade, dentro de uma casa, dentro de uma escola, que todo mundo sempre escuta alguém e tem que obedecer, né? E é a mesma coisa, aparentemente, lá. A próxima experiência é de Henry Zollinger. Ele morreu esmagado por um guindaste de feno em 1920. E ele fala assim: meu espírito saiu do meu corpo e eu podia ver o meu corpo deitado debaixo do guindaste. E naquele momento, o meu anjo guardião, minha mãe e minha irmã, Ana, estavam ao meu lado. Minha mãe morreu em janeiro de 1918, ou seja, 2 anos antes, e também a minha irmã, e ela tinha 4 anos. Mas eu vi que o espírito dela era de adulto, tinha a estatura de adulto e também era muito inteligente. Interessante, né? Morre criança, ou seja, ainda quando criança o espírito é adulto, que eu acho que muda o aprendizado, né? Depois ele passa para a experiência de Heber Q. Hale. Essa experiência é 1920 e Heber
que o Hale era o presidente da estaca de Boise. E ele fala assim: a distância que eu passei do meu corpo para o espírito era muito curto. Parecia um filme. Tipo, só um filme assim que você passa. E quando eu percebi que eu tinha passado por essa mudança chamada morte, foi assim que eu me referi durante uma conversa com esse ser imortal que veio falar, que entrou em contato comigo. E a minha primeira impressão visual era a proximidade do mundo espiritual com o mundo mortal. E ele parecia muito vasto e desconcertante. Na continuação, lá mais pra frente, ele fala assim, que ele observou o descontentamento do espírito lá, do anjo, com o nosso uso da palavra morte e do medo que vinha atrelado à palavra. Ele fala que eles usavam uma outra palavra lá, mas que ele não lembra, mas que ele lembra do significado que veio na mente dele quando ele falou a palavra. E o significado que ele tinha pensado, que ele carregava essa impressão, era de um novo nascimento. Como se fosse uma nova fase, uma coisa nova, né? Apesar de que ainda assim parece ser uma continuação, porque se você se sente a mesma coisa, nada muda, é um de novo. E a próxima experiência é de Ella Jensen. Ela morreu de escarlatina, que parece que é uma infecção bacteriana. E ela tinha 15 anos e essa experiência foi em 1891. E ela fala assim que uma vez que ela conseguiu ver um pouquinho do outro lado, toda a ansiedade e medo dela foi embora e ela ficou ansiosa para ir. E ela disse que ela entrou num corredor bem comprido. E era tão comprido que ela não conseguia nem ver o fim. E tinha muitas pessoas lá. Era como se ela estivesse passando numa rua assim, cheia de pessoas, mas ela conseguia reconhecer algumas pessoas, e eram parentes e amigos. E ela estava tendo um tempo muito bom, reconhecendo e falando com essas pessoas. Todo mundo parecia estar perfeitamente feliz, muito bem, e ela estava tendo um tempo muito bom. Até que ela chegou no fim desse corredor, tinha uma porta e ela passou para outro quarto. Aí, na continuação da experiência dela lá na frente, ele faz a continuação de quando ela voltou, falando assim que... Ela disse que quando ela voltou, ela perguntou, cadê ele? Aí perguntaram, ele quem? Ah, ela disse, o irmão Snow, que ele foi que me trouxe de volta. Eu acho que essa história é um pouquinho... É um pouco assim, popular, eu acho que tem até um filme do Elder Snow, não sei. Parece que tem. Enfim, aí disse, cadê ele? Não, ele já foi embora. Ela disse, poxa, por que ele me chamou de volta? Eu tava tendo um dia, eu tava tão feliz lá, eu não queria voltar. Então aqui ele tá chamando a atenção, porque esse já entra no tópico de que a experiência lá é uma experiência agradável. E aí ele tanto chama a atenção nas experiências de que lá é uma experiência agradável, como é desagradável voltar. É que outra pessoa conta como era desagradável fisicamente. E essa foi ela, Jensen. A próxima experiência é a de Lorenzo Dow Young. Lorenzo Dow Young, ele fala que ele não sabe se foi a mesma coisa, não sabe se foi uma experiência mesmo, se foi visão ou morte. Mas ele fala que ele não se importa, que ele sabe que ele passou por aquilo. Ele fala assim, eu tive a impressão de que eu tinha morrido e de um momento para o outro, meu espírito estava fora do meu corpo e minha consciência estava completamente, assim, desperta de que ele tinha passado por essa mudança. O interessante é a palavra mudança, que já é a segunda vez que falaram, né? Que é como se fosse uma mudança, assim. Você tá aqui, você mudou para o outro quarto. E aí ele fala que esse mensageiro celestial ou guia estava do meu lado. E eu tava agindo tão natural como eu agia quando tava no corpo. E todas as sensações deles eram a mesma coisa. E essa pessoa que tava do lado dele tava vestindo o mais puro branco que ele já viu.
E ele viu que a irmã que estava morando com ele na época e a esposa estavam chorando pela morte dele. E aí ele ficou com uma compaixão, uma empatia muito grande, ele ficou querendo ir consolar elas, falar com elas. E ele pedia para esse personagem para poder ir falar com elas. E ele fala assim: e eu me percebi que eu estava sob o controle dessa pessoa que estava perto de mim. Eu implorei para ele o privilégio de falar com elas. Ele disse que ele não poderia permitir. E aí o guia dele falou: a gente precisa ir. A continuação desse Lorenzo Do Young, ele fala assim: eu podia distinguir perfeitamente o que era um lado do outro lado. O lado terreno parecia muito meio escuro, um negócio meio triste, que era cheio de desapontamentos e horror. E que só o pensamento dele ter que voltar era horrível. Ai, que onda, né? Eu fico pensando, e a gente muitas vezes fica tão agarrado a essa vida quanto quando o outro lado é tipo, não, tu não sabe nem o que tu tá dizendo, tipo, tu tá perdendo aqui, é muito melhor. E a gente te agarra, não quero morrer, e morrer é a melhor coisa do mundo. E aí ele fala assim, esse Lorenzo Young, eu não sei se eu falei, ele é o irmão de Brigham Young. E aí ele fala assim, eu achei que eu tinha morrido, que eu ia ficar. Então, assim, só o fato de... Nunca me ocorreu o fato de que eu ia ter que voltar. Então ele tava aproveitando. E aí ele fala que ele implorou pro guia dele, pra ele poder ficar. Mas aí o guia falou dele que ele não tinha permissão que ele não tinha permissão, que ele só tinha sido permitido ver algumas coisas, mas ele precisava voltar, porque ele precisava terminar a missão dele. E eu acho, deixa eu ver. Eu acho que são essas as experiências. Ah, não, faltou uma aqui. Que é Jedediah M. Grant. Ele era o conselheiro de Brigham Young. Jedediah... Ah, eu não coloquei ali. Jedediah, ele parece que foi uma visão também. E foi permitido ir 2 vezes para o mundo espiritual, quando ele estava se aproximando da morte. E ele conta as experiências dele para Heber C. Kimball. E ele fala assim: Brother Heber, irmão Heber, eu estive no mundo espiritual 2 vezes consecutivas. E de todas as coisas que eu mais detestei, a pior foi ter que retornar para o meu corpo. E eu tinha que fazê-lo. Tipo, se ele tivesse uma escolha, eu teria escolhido não voltar. Mas ele precisava fazer isso. E depois, mais tarde, esse presidente Kimball, recontando a experiência que foi contada a ele fala assim, que fulano me contou que ele ficou extremamente triste de ter que deixar um lugar tão bonito e ter que voltar para a terra. E ele olhava para o corpo dele com descontentamento. Mas ele precisava fazer. Ou seja, eu não sei se eu falei já, mas a gente vê essa hierarquia, né? Que a gente precisa fazer certas coisas, que a gente tem uma missão aqui. Outra coisa que eu acho muito interessante é disso deles se sentirem a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu sou quando eu tô aqui, é o que eu penso, o que eu gosto, o que eu tenho vontade de fazer, é a mesma coisa do outro lado. Então, se você é uma pessoa que tem tendência a fazer isso ou aquilo, agora é a hora de mudar. Quando a gente morrer, não vai passar por uma transformação assim de personalidade. A gente vai continuar a mesma coisa. Então, eu acho isso muito importante para dar ênfase, embora que eu acho que na igreja já é falado pra gente, que essa é a hora da gente se preparar, né? Eu acho que reforça a escritura que tem em Nef, né? Eu não lembro qual é a escritura, mas que fala que o jeito que a gente é aqui é o jeito que a gente vai voltar. Então, se você é uma pessoa que é uma pessoa boa, que é assim, você vai continuar. E reforça a ideia de que esse é o momento da gente se preparar, de a gente se ajeitar. De só gostar de coisa ruim, você só vai gostar de coisa ruim lá do mesmo jeito.
Esse é o fim dessa primeira parte do primeiro capítulo. E aí no próximo vídeo a gente vê o restante das experiências. A gente pode refletir, então, que tipo de pessoa eu sou agora, né? Eu realmente, pelo menos eu paro pra pensar que tipo de pessoa eu sou. Quais são tipo assim, se autoavaliar, se autoanalisar, entendeu? Se eu morresse, então, que tipo de pessoa eu ia ser? Ah, a mesma pessoa que eu sou agora. Quais são as coisas que eu tenho vontade de fazer? Quais são as coisas que eu sinto prazer fazendo? E eu acho interessante que esse é o momento da gente mudar, não só em relação às coisas, eu fumo, eu tenho que parar de fumar. Não é só sobre isso. Por exemplo, eu me acho uma pessoa, eu sempre me achei uma pessoa extremamente tímida, muito, muito tímida. Só eu pensar que eu ia ter que fazer um discurso, que eu ia ter que dar uma aula, um negócio, eu parecia que eu ia ter um infarto, sério mesmo. Eu, várias, acho que até ainda hoje, quando eu vou dar um testemunho, vixe Maria, eu fico sentindo, quando eu digo, bicho, eu não sei como é que eu não tô infartando, porque eu sinto meu coração assim, parece uma coisa, enfim, é uma coisa automática. Isso é coisa de gente tímida. Só que aí, o que é o natural das pessoas dizerem, eu sou tímida, eu sou assim mesmo. E aí, tipo, você fica ali estacionado naquele jeito que você é. Não, eu sou tímida. Aí você perde a oportunidade de dar discursos, dar testemunhos e o seu testemunho ajudar outras pessoas. De dar talvez uma aula e o que você vai falar vai ajudar as pessoas. Talvez de falar pra alguém, de chegar e falar com ela de alguma coisa e ajudar aquela pessoa emocionalmente. Então você perde muito quando você fica ali naquele, sabe? Então assim, timidez não é necessariamente uma coisa ruim. Ai, como roubar, matar, essas coisas. Mas você perde a oportunidade de ser melhor, entendeu? Então eu pelo menos interpreto que aqui é o momento pra eu vencer isso. Eu tenho lutado muito pra vencer a minha vergonha. E é muito difícil, mas eu acho que aos pouquinhos, com a ajuda do Senhor, a gente vai conseguindo, sabe? Tem que ter paciência. E então é isso, gente. A gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo com as outras experiências.